Olá, João, mais uma vez, tudo bem? Como estão desde ontem? Tudo bem? Tudo bem, e você? Ainda bem. Também, tudo Então, ótimo por aqui. então pronto. Então hoje nós vamos falar então dos vinhos da Cartucha. Deixa eu até arrumar aqui a tela. Deixa eu ver se eu consigo. Vou pôr mais para trás. Não, aqui. Acho que dá para ver, né? Sim. Sim. Sim, hoje vamos um bocadinho mais abaixo. Ontem estivemos em Porto Alegre, hoje vamos para Évora, que Sim, a vocês também capital. conhecem, não é? Capital Sim, do Alentejo. Sim. nós fomos, quando fomos a Évora, nós fomos no meu aniversário. E nós Uhum. decidimos de última hora, foi meu aniversário é 6 de julho, uma época bem concorrida, né? Então, assim, a gente Sim. decidiu muito em cima da hora e até, infelizmente, não deu para conhecer a fundação toda só a Enoteca. Mas a gente vai conversar sobre isso. E como hoje a gente vai falar dos vinhos da Cartucha, nós temos que começar, então, falando pela Fundação Eugênio de Almeida, não é verdade? Sim. Não se pode Bom, falar dos vinhos da Cartucha. mas eu nem apresentei, né? Nem você, desculpa. Hoje, assim, acho que eu já pulei a apresentação de novo. Não custa Foi o nada a hábito gente de ontem. tentar, né? Desculpa lá, eu Claro sou que a sim. Bel. Vou me apresentar para quem é do Instagram do João. Desculpa que eu não comecei com a apresentação. Eu sou a Bel, sou filha de pai e mãe portugueses que moravam em Angola, foram para o Brasil devido à guerra em Angola. Eu nasci no Brasil, sou brasileira, tenho cidadania portuguesa. Em 2019, resolvi voltar para a terra dos meus pais, não exatamente onde eles moravam, em Portugal, né? Morei no ano de 2019 em Portugal e em 2020 eu vim para Irlanda, onde estamos agora. E no meu Instagram eu trago o dia a dia de quem mora no exterior, para os brasileiros que me acompanham, com dicas para quem quer vir morar ou apenas passear. Esse é o meu Instagram. Agora, por favor, João, se apresenta você. Não, mas uma vida bastante mais simples. Estou nascido e criado em Portugal, digamos assim. Estou na Fundação Eugênio de Almeida desde 2018, com responsabilidade da área comercial, e aqui do que nos traz aqui e que mais nos interessa diretamente, com a responsabilidade direta do mercado brasileiro. Como comentámos ontem, o ano que passou, em 2019, fui 7 vezes ao Brasil em trabalho, com a responsabilidade quer da Vinícola Cartucha, quer com a Vinícola Tapada de Chaves, as duas que são de propriedade da Fundação Eugênio de Almeida. E pronto, e é isso que me traz aqui a aceitar o prestígio de aceitar o seu convite para poder falar sobre os vinhos da Fundação Eugênio de Almeida. Poxa, mas uma pessoa que foi 7 vezes para o Brasil não é uma vida tão simples, é muito boa, né? Passeando em outra. Só a localização que você já mora já é maravilhoso. Certo. É assim, muitas vezes as pessoas pensam, que bom, foi 7 vezes para o Brasil, mas posso dizer que a última vez que estive lá, tive 5 dias no Brasil e estive em 5 cidades. Portanto, Uau! Que cidades que você foi? exatamente. Estive em Rio de Janeiro, normalmente começo sempre por Rio de Janeiro, depois tive Curitiba, Florianópolis, foi São Paulo? Rio de Janeiro, Curitiba, Goiânia, Florianópolis e São Paulo. Foram essas 5. Ah, Portanto, legal. é um evento no dia a seguir, pegar nas malas e ir do dia seguinte para o outro. É um pouco isso. É. Olha, eu Não conheço dá, mais ou não, menos não dá aqui para algumas conhecer cidades muito. aí que você falou que eu não conheço. Boa, muito bem. Mas é isso. Mas é muito giro, é muito desafiante, é interessante e somos muito acarinhados no Brasil pelos consumidores brasileiros, especialmente com a marca Cartucha, com o nome Fundação Eugênio de Almeida, e isso também dá outro ânimo, não é? Dá outra vontade de ir ao Brasil, porque temos esse reconhecimento e esse carinho pelos consumidores brasileiros, E, o e o que, vinho Cartucho, o que é então, é um muito vinho bom. bem aceito pelos brasileiros. Sim, eu diria que de valor acrescentado, porque estamos a falar de um vinho que no Brasil, ah, o branco anda na faixa dos 120 reais, mais ou menos. Pode-se encontrar entre os 100 e os 140, depende do estado, depende do local. O tinto já vai muito facilmente pode ir aos 200 reais. Portanto, não estamos a falar de um vinho acessível ou um vinho de dia a dia. Mas de Sim. qualquer maneira,
em valor, foi o vinho mais importado em 2019 para o Brasil. O vinho português mais importado em 2019 para o Brasil. Portanto, exatamente, há uma relação, uma identificação muito grande entre o consumidor brasileiro e a qualidade e a identidade da marca Cartucha. E isto traz-nos uma enorme alegria e também uma enorme responsabilidade de continuar e preservar este trabalho que tem sido feito até aqui. Em número de garrafas, em referência única e exclusivamente ao vinho Cartucha, cerca de 1/3 da produção do vinho Cartucha é para o mercado brasileiro. Portanto, é realmente uma grande responsabilidade. Muito bom saber disso. Fico até feliz e honrada mais uma vez. Agradeço então a Cartucha e você mais uma vez por essa oportunidade de aqui estarmos e compartilhar também com o pessoal no Brasil e em Portugal. Então, fala para a gente sobre a Fundação Eugênio de Almeida. Sim, a Fundação, é importante puxar um pouco a história atrás, porque normalmente as pessoas associam a Cartucha, a vinícola Cartucha, que por si só já tem uma história que remonta ao século XVI, onde está hoje a vinícola da Adega Cartucha. Era uma casa que foi construída pelos jesuítas no século XVI, quando foram criar a Universidade de Évora, que é a segunda universidade mais antiga de Portugal. Os jesuítas, que eram quem lecionava, quem dava aulas na Universidade de Évora, criaram uma casa de repouso que mais tarde veio a ser o que é o edifício hoje da Adega Cartucha, da Vinícola Cartucha. Portanto, a Vinícola Cartucha por si só já tem uma história incrível, mas a Vinícola Cartucha, a Adega Cartuchas, pertence à Fundação Eugênio de Almeida. E a Fundação Eugênio de Almeida muitas vezes fica esquecida no que é a história da vinícola da Adega Cartucha, e é muito importante contar a história da Fundação Eugênio de Almeida, porque a Fundação Eugênio de Almeida tem um fim social e um fim cultural muito importante. E importante perceber e dar a conhecer aos consumidores e ao público em geral que todo o rendimento proveniente das propriedades de todos os negócios da Fundação Eugênio de Almeida, onde se inclui aqui o vinho e o azeite, que é o que nos traz aqui sobre a marca Cartucha, a comercialização da marca Cartucha através do vinho e do azeite em Portugal e no mundo, todo o rendimento que advém daí, seja em Portugal ou em qualquer outra parte do mundo, volto a referir isto, é muito importante, no final do ano é aplicado e é redistribuído esse rendimento pela Sociedade de Évora. Porquê? Porque a Fundação Eugênio de Almeida, desde 1963, quando foi criada pelo seu fundador, o Vasco Maria Eugênio de Almeida, deixou estatutariamente, nos seus estatutos, a obrigatoriedade, entre aspas, a sua missão, o seu porquê de existência, de desenvolver culturalmente, socialmente, espiritualmente a sociedade de Évora. E, portanto, não quero com isto dizer que somos melhores ou piores do que outros. O que queremos é ter a oportunidade de contar a história de que, no final do ano, nós não temos um grupo de acionistas, digamos assim, que fazem a partilha dos resultados ou dos lucros. Nós temos um conselho de administração que estatutariamente é definido, é presidido pela Diocese de Évora e pela Reitoria de Évora e também pela Escola de Teologia de Évora, que são os 3 institutos que presidem a Fundação, que decidem onde aplicar os rendimentos que advêm do património e da riqueza que é gerada pelas marcas da Fundação. E isto é muito importante explicar e contar, que por trás do João Teixeira, que por trás da marca Adega Cartucha, que por trás dos vinhos e dos azeites, está uma fundação com um fim social e cultural muito importante para a sociedade de Évora. E que, por exemplo, só para dar um exemplo, com a crise global de pandemia que nos afeta a todos, os serviços sociais da Fundação Eugênio de Almeida, neste momento, estão a ter uma procura muito acima do que é normal. E quando muitas empresas hoje em dia estão a comunicar que estão a ajudar a comunidade e bem por causa da pandemia, nós já o fazemos desde 1963. E quando a pandemia passar, nós vamos continuar a fazê-lo e vamos continuar a ajudar a sociedade. Não é só porque agora é mais necessário que nós o estamos a fazer.
E então é esta vertente da Fundação Eugênio de Almeida, que é uma fundação com um vasto património, é verdade, tem um património extenso, riquíssimo, um património cultural, que vocês que estiveram no centro de Évora, que já tiveram a felicidade de estar no centro de Évora, já tiveram a oportunidade de conhecer esse riquíssimo património, só que é um património que está à disposição da população e dos cidadãos de Évora. Não é um património fechado em si mesmo para usufruto de meia dúzia de pessoas. Não, está aberto ao público, é para usufruto do público e para os rendimentos que daí são gerados para desenvolver a sociedade eborense, a sociedade de Évora, na sua parte social, cultural e espiritual. A fundação, não sei se foi um pouco cansativo, engloba... se deu para explicar. Não, ela até tem... A fundação, ela engloba, então, a enoteca, o mosteiro, o pátio de São Miguel, o enoturismo, a vinícola, envolve tudo, que é enorme, não é? A fundação é enorme, tem um património riquíssimo, tem a enoteca, tem o pátio de São Miguel, onde é a sede da fundação, que é um antigo palácio, que inclusive foi a casa de repouso dos reis de Portugal, da corte de Portugal, que depois foi comprado pela família Eugênio de Almeida. Também tem um museu no centro de Évora, que é o Centro de Arte e Cultura de Évora. Tem a adega Cartucha, tem um património de mais de 6.500 hectares à volta da cidade de Évora, tem a Tapada de Chaves, tem o enoturismo na Quinta de Valbom, onde nós estamos sediados e recebemos os nossos visitantes. Tem património também em Lisboa, está muito associado também a eventos culturais também em Lisboa. Óbvio que o seu foco é em Évora, mas também tem uma pegada cultural e social em Lisboa. E sim, digamos que na sua vertente da agricultura, porque não é só o vinho e o azeite, que é a vertente comercial mais conhecida, mas na vertente da agricultura, na vertente patrimonial, é uma entidade, uma instituição muito, muito grande para a realidade portuguesa. Sim, e é interessante. E eu vou deixar aqui, vou reforçar aqui que eu decidi 2 dias antes do meu aniversário para Évora, que eu não sabia para onde eu ia. E falei, não, vou para Évora. E eu tentei marcar a visita, já não tinha mais. Então, quem está assistindo a gente, vai para Évora, vai conhecer a fundação, reserva com antecedência, porque eu só consegui ir na enoteca. Aí eu fui na enoteca, até ganhei um bolinho, que foi meu aniversário. Certo. Foi muito bom, foi um jantar delicioso, que eu tive uma experiência maravilhosa, que aí você tem a opção de tomar o vinho por taça, não necessariamente a garrafa, que te dá a oportunidade de degustar vários vinhos, né? Que foi o que aconteceu. E foi muito uma experiência na enoteca. boa. Sim, e foi assim, e Sim, eu agora tenho... meu dever agora é voltar em Évora e digo mais, eu acho que eu vou até pedir uma dica sua. Conhecer a fundação toda em um dia é impossível, né? Bel, desculpa, eu não percebi. Tive aqui uma interrupção. Conhecer a fundação em um dia só é pouco tempo, não é? Não, é assim, o ideal conhecer Évora num dia é pouco tempo. Se dedicar só à fundação e aos principais polos turísticos da fundação, um dia é possível. O que acontece é que as pessoas, quando vão a Évora, não vão só para conhecer a fundação. E Évora, sendo património da humanidade, tem muitos pontos de interesse para conhecer. Agora, se quiser ir conhecer só a fundação, nós inclusive temos um programa que passa um dia connosco, passa um dia na fundação, onde pode de manhã fazer uma prova de vinhos e conhecer o enoturismo, onde tem o primeiro contacto com a nossa história, depois almoça na enoteca e à tarde fica no centro de Évora, no Centro de Arte e Cultura, pode visitar o Pátio de São Miguel, pode ir à cafetaria do Pátio de São Miguel, que é um dos sítios mais bonitos de Évora e que muito pouca gente conhece, pode ir visitar o Museu das Carruagens e tudo ali no centro de Évora, em que a qualquer momento pode ir ao Templo de Diana, pode ir à sede de Évora, pode descer e ir, está a 5 minutos da Capela dos Ossos, portanto,
visitando o coração da Fundação Eugénio de Almeida, na realidade, pode estar a conhecer o que Évora tem de mais interessante para oferecer também. Então, eu posso dizer que eu não conheci Évora direito. Tenho certeza. O que eu posso dizer é que merece fazer outra visita à Évora com toda a certeza. Iremos com certeza. A Enoteca já foi uma experiência maravilhosa. Gostei muito. Inclusive, a loja é bem legal. Tem os vinhos, aí tem os aromas, né? Das sim. Então, das eu castas. achei bem legal. E agora, vamos lá. Inclusive, nós fomos na Capela dos Ossos, ali do lado, mas realmente um dia só não deu. Uma pena. Então, todo mundo está assistindo a gente. Visite Évora e visite a Fundação Eugênio de Almeida. Reserve com antecedência, né? Sim, o enoturismo tem que se reservar com antecedência, convém. Nós, nos picos mais altos, nas férias, próximo da Páscoa, próximo do Natal, chegamos a ter 2 meses de tempos de espera. Reservas com antecedência de 2 meses. Quando agora, julho, a mulher acho que falou que só tinha para setembro, uma coisa assim. Pronto, normalmente temos 2 meses de antecedência para as reservas no enoturismo. Agora, para a Enoteca e para os outros espaços da Fundação Eugénio de Almeida, eu acho que de véspera ou até no próprio dia, normalmente consegue-se ter a possibilidade de visitar e de desfrutar. Não indo ao enoturismo, a Enoteca tem a possibilidade de degustar todos os nossos vinhos a copo, a acompanhar um típico prato da gastronomia alentejana. Sim, muito bom. Acho que sim. Exatamente. Sim, é um espaço muito agradável, isso sem dúvida. E o atendimento espetacular. Também Então, fazemos por isso. Sim. Vamos então falar do vinho, então? Sim, podemos falar do vinho. O branco, esse branco 2018, que é o que temos mais recentemente no mercado, foi lançado em setembro de 2019 no mercado. É um vinho que, vou contar uma particularidade, esse vinho normalmente esgota no mercado. A demanda é superior à oferta. Nós normalmente temos sempre 2, 3 meses por ano onde não temos vinho para vender, para entregar aos nossos clientes. Porquê? Porque estamos limitados no que é a grande exigência de qualidade da nossa equipa de enologia e bem. Nós aqui, a marca Cartucha é o nosso ativo mais importante, digamos assim, onde a qualidade é intocável. Portanto, nós temos uma produção de cerca de 90 mil, entre 90 a 100 mil garrafas por safra neste Cartucha e normalmente andamos, não varia muito disto, ou seja, as vinhas que dão origem a este vinho, para terem uma ideia, a primeira vez que este vinho foi produzido foi em 1986, essas vinhas ainda são as vinhas que estão por base para este vinho branco Cartucha são essas vinhas que dão a qualidade própria deste vinho e nós não temos capacidade de aumentar muito mais a quantidade disponível do vinho. E, portanto, pela sua qualidade, pela sua notoriedade, é um vinho que normalmente esgota. E, portanto, temos sempre esta curiosidade, esta particularidade para contar sobre este vinho. É um vinho que, se recordam da conversa que tivemos ontem sobre a Tapada de Chaves, quando eu fiz referência à casta Arinto, o Arinto está cá presente, é a tal casta que dá a frescura, típica que se encontra nos vinhos portugueses, que é transversal de norte a sul do país, encontrar a casta Arinto, e depois tem o Antão Vaz, que é, diria, a casta mais predominante ou mais comum encontrar nos vinhos brancos do Alentejo. O Antão Vaz sozinho não teria frescura, fazendo o blend com o Arinto, consegue-se aqui uma frescura que este vinho aporta, que este vinho traz, que é fantástico. O que é que eu posso dizer deste vinho? Este vinho, tal como todos os vinhos da Fundação Eugénio de Almeida, as castas são, após a vindima, fermentam em separado, quer nos brancos, quer nos tintos, elas fermentam em separado. Neste caso, estamos a falar numa fermentação em cubas de inox
durante cerca de 9 meses, mais ou menos, e depois é que vai para o engarrafamento. Durante esses 9 meses, é o mesmo sistema que eu explicava ontem, de tapada de chaves, estagia sobre borras finas, no método de batonagem também. Não tem estágio em madeira, não fermenta em madeira, mas este método das borras finas com a técnica de batonagem dá-lhe uma estrutura e dá-lhe um corpo e uma robustez que muita gente, tal como falávamos ontem, tapada de chaves, que pergunta ou questiona se não passou em madeira, ou se não tem madeira, ou se não tem algum estágio em barricas de madeira. Não, é inox, de vinhas já com alguma idade, estamos a falar de parcelas de vinhas que são de 1986. Obviamente que, por ser tudo lotes, fermentado em lotes separados, também tem parcelas de vinhas mais recentes, mas a base deste vinho são as vinhas de 1986. Falhou a internet. São a Jânio de Almeida, de 1986. Voltando. Estou? Tá. Voltou. Pronto. Travou um pouquinho e já voltou. Tive uma interrupção. Não, mas foi curta. Ok. Pronto. Eu tenho aqui o vinho, que não sei se vocês já tiveram a possibilidade de tomar. É um vinho que está aqui, que é bastante... o teor de álcool do vinho, ontem no Tapada de Chaves, estávamos a falar de 14,5%. Aqui temos um 13%, portanto não tem o teor alcoólico do Tapada de Chaves. Não tem aquele aroma típico que nós encontramos ontem no Tapada de Chaves. É um vinho mais fresco, é um vinho mais seco, mas que se vai encontrar toda a envolvência, toda a gastronomia que estava também no Tapada de Chaves ontem. Não tem a cor tão dourada, tão característica daquele Tapada de Chaves de 2017, mas recordem-se a característica única daquele Tapada de Chaves, que tinha aquelas vinhas velhas de 1903, não é? Pronto, este é de 86. Agora, a cartucha, o que a nossa equipa de analogia faz com a cartucha isto é a identidade do Alentejo. Quando se fala num vinho alentejano, seja tinto, seja branco, o que as pessoas devem imediatamente trazer à cabeça é cartucha. Ou seja, não é que não existam outros vinhos muito bons no Alentejo. Existem. Eu podia estar aqui o resto da tarde a dizer outras vinícolas e outros rótulos de vinhos alentejanos que são fantásticos, mas o que nós queremos, acima de tudo, com os vinhos cartucha, é manter a identidade do que é um vinho alentejano. Só utilizamos castas típicas alentejanas, portanto, os vinhos são DOCs, vinhos de denominação de origem certificada, controlada do Alentejo, e manter uma consistência muito semelhante ou igual ou mais parecida possível ao longo dos anos. Ou seja, que quando uma pessoa toma um cartucho, seja a safra de 14, 15, 16, ainda que possa haver variações porque são safras e porque é um produto natural, ainda que possa haver variações, a identidade do cartucho esteja sempre lá. Ou seja, que de 14 para 15 e de 15 para 16, o consumidor que está habituado ao cartucho e que tão bem se identifica com o cartucho, não sinta que está defraudado porque já não é aquela identidade. E isto é o que nós procuramos e isto é a grande dificuldade da nossa equipa de enologia. É consistência, ano após ano, safra após safra, de um vinho que já tem um reconhecimento por si próprio em Portugal, aí no Brasil, em várias regiões do globo. É um vinho que já é identificado, já é reconhecido em várias regiões do globo. E então, com o nosso enólogo, nós comercialmente dizemos é que este é o vinho que nós, por todos os motivos, temos que ter mais cuidado. Temos que ter mais cuidado a produzi-lo, temos que ter mais cuidado a vender, temos que ter mais cuidado a falar dele e temos que ter mais cuidado no posicionamento de preço e no posicionamento de canais de venda onde o colocamos. Sim. Teve alguma safra especial deste vinho? Teve alguma safra
E também uma outra pergunta, teve alguma safra que vocês falaram, nossa, não deu? Uma curiosidade, assim. Não, não. Que eu tenha conhecimento no branco, no cartucha, não. Ah, uma das características de fazermos a fermentação das castas em separado é precisamente para evitar essas surpresas. Como fazemos a fermentação em separado, o que acontece é que o enólogo, a equipa da enologia, mas neste caso o nosso enólogo, o engenheiro Pedro Batista, no final o que faz o blend dos melhores lotes. E então faz com que esse tipo de surpresas, em princípio, nunca aconteçam. Se ele fermentasse tudo junto, nos mesmos balseiros, nas mesmas cubas de inox, e depois no final abrisse a tampa, óbvio que eu estou a brincar, não é? Estou a criar aqui uma caricatura, Sim. Abrisse a tampa e vamos ver o que é que isto deu, com certeza que haveria anos em que poderia haver surpresas desagradáveis. Sim. Mas como a fermentação das castas é feita por separado e só no final é que ele faz os lotes antes do engarrafamento, esse tipo de surpresas ruins conseguem-se evitar. E então nós nunca tivemos conhecimento, ou nunca nos passou pelas mãos, o feedback do consumidor, ou do mercado, ou da equipa de enologia, de uma safra de cartucha que tivesse tido problemas de aceitação do mercado. O que pode acontecer é naqueles grandes fãs de cartucha, quer no branco, quer no tinto, mas mais no tinto, não tanto no branco, da mesma maneira que a fermentação é feita em separado e depois no final são feitos os lotes. São feitos os lotes, falhou. Sim, pode haver safras onde... sim, pode haver safras onde a proporção de trincadeira seja um bocadinho superior à de Aragonês ou Alicante Buxês esteja um bocadinho superior à trincadeira e se nota um perfil ligeiramente com mais frescor, com mais estrutura, com mais uns taninos um pouco mais carregados, mas lá está. Mas isso é uma decisão do enólogo no momento de definição dos lotes. Não tem a ver com a safra ter sido mais ruim ou o ano de vindima ter sido melhor. Tem a ver com a definição dos lotes. Mas, respondendo à pergunta inicial, não, nunca tivemos uma safra que tivesse sido ruim ou que tivesse sido uma surpresa desagradável. E com essa pandemia agora, vocês como que... Bom, que a uva agora também está no processo dela em si, né? Mas está afetando a fundação, essa pandemia? Como está sendo para vocês tudo isso? Sim. Assim, na parte de produção e na parte da adega, não está a afetar muito. Ou seja, criámos os nossos procedimentos, o nosso plano de contingência, garantimos toda a segurança às pessoas que estão a trabalhar connosco, mas o acompanhamento da uva, o acompanhamento da parte da viticultura, o acompanhamento da adega, continua a ser feito. Onde afetou mais foi precisamente na parte comercial, porque os mercados fecharam, os restaurantes fecharam, as garrafeiras fecharam e o único canal em Portugal que temos aberto é o varejo, os supermercados, e é o único canal onde temos para escoar o produto. Nos mercados internacionais, nós tínhamos 14 containers prontos para sair para o Brasil, que saíram agora durante o mês de março e o início de abril. Esses containers saíram. O que já nos foi passado foi para revermos o resto do ano, as previsões do resto do ano, porque também com o confinamento social, com o lockdown noutros países, obviamente que as previsões de vendas e de compras e das nossas vendas vão baixar para o resto do ano. O que é que isso pode pressionar? É alguns vinhos, que são aqueles vinhos que falávamos ontem, os vinhos do ano, aqueles vinhos mais correntes, vamos ter uma pressão comercial um bocadinho superior para conseguir vender esses vinhos mais rápido. Vinhos como a cartucha, não vai haver nenhum problema, porque se não sair agora, se sair para o ano, no limite, o consumidor até vai ficar a ganhar porque o vinho teve a repousar na garrafa e não vai um vinho tão jovem para o mercado. Portanto, aí não há qualquer questão. Portanto, para os vinhos, quem tem uma dimensão como a Fundação Eugênio de Almeida
e vinhos de qualidade, como a Fundação Engenho de Almeida, para o consumidor, se puder esperar mais um ano para poder adquirir o Cartucho 2016, não adquirir em 2020 e adquirir em 2021, falando na qualidade do vinho, o consumidor vai ficar a ganhar. Sim. Então, e esse vinho, então, a gente em Portugal encontra em mercados ou não? Essa parte? Sim, sim. O cartucho encontra em todo lado. Este cartucho branco encontra no varejo, encontra em restaurantes, encontra nas garrafeiras, encontra num pequeno empório, como dizem aí no Brasil, encontra em todo lado. O cartucho é, tal como o nosso EA, que é a nossa entrada de gama, é o nosso vinho que está mais bem distribuído. Encontra norte a sul do país, encontra praticamente em todo lado. Um pouco aí também como no Brasil. O Cartucha e o EA estão muito bem distribuídos em qualquer local onde se venda vinho português ou até simplesmente onde se venda vinho. Portanto, aí não há questão. Depois temos os outros vinhos, o Cartucha Reserva, que aí já é um pouco diferente, mas este vinho branco, este Cartucha branco e o Cartucha Colheita, que vamos falar a seguir, e se encontram em qualquer lugar, em qualquer local que venda vinho. Pois bem, muito bom. Gostei. Ele não tem o da tapada, ele tinha mesmo um aroma mais doce. Sim. Esse não tem. Gostei muito. Ele também não, mas não fica aquela secura na boca. Sim, sim. É mais cítrico, sente-se mais aqui uma fruta mais verde, não é? Sim. Não é tão mel como o da Tapada de Chaves. Olha, a Fundação está fazendo eu mudar o meu conceito de vinho branco, viu? Muito bem, muito bem. Que eu só era do tinto, a Fundação. Sim, sim. Obrigada, tá? Me ajudando. E fica para uma próxima oportunidade que nós, no vinho branco, aqui eu posso, correndo o risco de me acusarem de ser presunçoso, no vinho branco eu posso dizer que a Fundação tem o melhor vinho branco de Portugal, o melhor vinho branco português, que é o Peramanca Branco. Esse é uma coisa fantástica. O Peramanca, ele está na minha lista. Até vamos falar então já dele, já que você falou. Tem o Peramanca branco e o tinto. O que faz do Peramanca ser um vinho tão especial? Os dois, tanto o branco quanto o tinto. É assim, falando primeiro no branco, o Peramanca Branco é um vinho de grande qualidade. E foi o primeiro grande vinho português branco a aparecer de grande qualidade. Enquanto essa ideia que a Bel tem de vinho branco normalmente não é associada a grande qualidade, é algo que sempre teve muito tempo na mente de consumidores de vinho. E o Peramanca, desde 1990, quando foi a primeira vez que apareceu o Peramanca no mercado, digamos assim, a primeira safra que existiu foi em 1990, logo que apareceu o Peramanca Branco, das vinhas mais antigas da Fundação Engenho de Almeida, destas vinhas de onde também vem o Cartucha Branco, apesar do processo de vinificação ser um pouco diferente do Cartucha Branco, apareceu logo com uma grande qualidade. E então marcou logo uma posição diferente a tudo o que havia dos vinhos brancos que se conheciam até então. E depois, toda esta história e todo este misticismo à volta do Peramanca, de ser o vinho que o Pedro Álvares Cabral levou nas caravelas quando descobriu e quando fez o primeiro contacto com os indígenas no Brasil. Todo este misticismo à volta do Peramanca Branco criou uma áurea, um misticismo que, associado à qualidade do Peramanca Branco, fez com que a demanda sobre o Peramanca Branco fosse muito grande. E o que é que acontece? A produção do Peramanca Branco é muito reduzida. Estamos a falar de 60 mil garrafas no branco e no tinto 20 mil garrafas quando existe. Porque existem anos em que o nosso enólogo diz que não tem qualidade suficiente para ser Peramanca, então não há Peramanca. Não há safra de Peramanca nesse ano. E é um vinho de muita qualidade, tem esta história toda por trás, tem este misticismo por trás e criou este fascínio, digamos assim. E depois, sendo um vinho de 1990, e nós ontem falámos de um vinho de 1901, portanto, vejam aqui a diferença, sendo um vinho de 1990, criou rapidamente o mito de que era o principal vinho do Alentejo. Se havia um vinho, o embaixador dos vinhos alentejanos, muito rapidamente ganhou a fama de que era o Peramanca. O tinto tem
toda uma outra história por trás. Agora, o branco depois tem outra vantagem, que é o tinto, falando em reais, no Brasil já se encontra a 2.500 reais, em alguns locais. O branco, consegue-se adquirir o branco por 350, 400 reais. E então o que acontece é que muitas vezes as pessoas, não tendo possibilidade ou não querendo despender 2.500 reais por uma garrafa de vinho, mas ainda assim querendo provar ou querendo degustar o que é o pera-manca, optam pela opção do branco e Sim. ficam convencidas e fascinadas pela qualidade do branco. Em Pronto. Portugal, pera-manca tá quanto? Tanto o tinto quanto o branco? O branco encontra, falando no restaurante, encontra no restaurante por 50, 60 euros. Um tinto encontra por 300 euros, 350 euros, mais ou menos. Por Eles aí. estão na nossa lista dos Consumo. sonhos, de consumo. O branco, eu acho que toda a gente deveria tomar o branco com toda a certeza. É uma experiência fantástica. Aliás, é o único vinho branco que eu conheço que o enólogo aconselha decantar o vinho. Uau. É o único vinho branco que eu ouvi até hoje em que o Sim, enólogo, a pessoa que faz o vinho, sim. aconselha decantar o vinho. Para Explica para libertar. nós o decantar o vinho, por favor. Sim, bem, então nestes vinhos que nós estamos aqui a falar não se justifica. Ontem falámos no Tapada de Chaves 2014, na Safra 2014, que aí sim se já justificava, mas falando no Pera-Manca Branco, justifica-se o decantar aí 15, 20 minutos antes, porque o Pera-Manca Branco, uma parte das castas fermenta em balseiro de madeira. Então, vai fermentar em balseiro de madeira. E o vinho, quando é servido no copo, vem um pouco fechado. E só passado algum tempo no agitar do copo é que vai se libertando todo o aroma, todo o potencial do vinho. E o que o nacionólogo diz é para, desde o primeiro momento, no copo, se sentir todo o valor e toda a excelência do vinho, é importante decantar o vinho, ainda que no vinho branco seja importante, quando se decanta o vinho, conseguir garantir a temperatura baixa. Ou seja, garantir que um decanter esteja na temperatura correta. No caso do pera-manca branco, que esteja na temperatura ali nunca superior aos 10, 12 graus. Que muitas vezes é difícil ter um decanter e também ter essa temperatura baixa. Mas no caso dos tintos, se vamos decantar um vinho tinto que a temperatura de serviço aconselhável, por exemplo, imaginemos num vinho tinto é 16 graus, se vamos decantar o vinho tinto, então o que é aconselhável é baixar a temperatura do vinho para quando vamos decantar e enquanto ele está no decanter a repousar antes de ser servido, como aumenta sempre 2 ou 3 graus naquele tempo em que está à espera no decanter, para quando se for servido ir à temperatura de serviço correta. Não é mais do que isto. Depois, quanto aos decanters, há teorias em que dizem que há os decanters mais abertos, mais fechados. Agora há os decanters que fazem curvas, que dizem que é para arejar o vinho enquanto o vinho vai deslizar. Essa parte técnica eu sinceramente já não sei. Acho que percebo e compreendo a parte do decantar para o vinho libertar todos os seus aromas. Agora, no limite, acho que qualquer decanter serve. Não há essa preocupação. Sim. Tenho a preocupação, se decantarem um vinho branco, é de garantir a temperatura do vinho. No limite, façam o decante do vinho e ponham o decanter na geladeira. Sim. E deixem lá o decanter um pouco antes de vir para a mesa e servirem o vinho. E principalmente em regiões quentes do Brasil, ou Évora no verão, meu Deus do céu, né? Sim, muito quente. Muito quente. Vamos passar Exatamente. então para o tinto? Vamos ao tinto. Então, Que, por falar em decanter, o tinto. como ontem tínhamos falado que íamos falar nisso, Sim! eu fiz isso. Exatamente. Que neste vinho não é necessário. Neste vinho não é necessário, mas como ontem tínhamos falado no Tapada de Chaves 2014 e eu sabia que falámos do decanter, pronto. Neste vinho, é assim, todo o vinho no limite pode sempre ganhar por decantar alguma coisa. Deixa-me só servir aqui. Todo o vinho pode sempre ganhar qualquer coisa por decantar. Agora,
o... Sim, tá. Ele ganha, todo o vinho ganha, especialmente no nível de um vinho como o Cartucha, ganha por decantar. Agora, não é necessário um vinho como este Cartucha. Se for servido num copo assim largo, onde permita respirar, ele muito rapidamente no copo vai libertar os seus aromas e ganhar vai demonstrar toda a sua qualidade e todo o seu esplendor. Se for um reserva, se for um vinho mais antigo, safras muito antigas, se, por exemplo, aqui estamos com a safra 2016, se fosse um Cartucha de safra 2000 ou mais antigo do que isso, sim, já era importante decantar, porque possivelmente já teria depósito, os aromas já estariam mais fechados, já iria precisar de mais oxigenação para libertar todo o seu potencial. Agora, vinhos de safras recentes, no nível do Cartucha, não é necessário decantar. Se decantar, beneficia sempre qualquer coisa. Então, Nem que seja... e manter a temperatura é sempre bom. É sempre bom. Nem que seja o aspecto visual de decantar o vinho. É sempre mais elegante estar na mesa com o vinho decantado do que estar com o vinho, ainda que infelizmente não se possa ver o rótulo bonito, que é o rótulo do Cartucha, não é? Mas é bonito. Exatamente. Pronto. Falando especificamente aqui do vinho. Característica. Sim, tem muito aroma. Esse vinho tem muito aroma. Falando da característica, típico alentejano. Se o branco era a coisa mais típica que se podia encontrar do Alentejo, isto aqui é ter o Alentejo num copo. O Cartucha Colheita é ter o Alentejo num copo. Tem a trilogia, que nós dizemos a trilogia do Alentejo. A Trincadeira, o Aragonês e o Alicante Bouschet. São as 3 castas mais plantadas e mais típicas do Alentejo. Ainda que o Alicante Bouschet seja uma casta que originalmente veio de França, é uma casta importada, veio de França para Portugal, hoje em dia há mais hectares plantados no Alentejo de Alicante Bouschet do que em toda a França. Só no Alentejo há mais Alicante Bouschet do que em toda a França. Uau. Ou seja, foi uma casta que, pelas suas características, se deu muito bem com a característica do Alentejo. Sim. Se deu bem com o clima do Alentejo, se deu bem com o sol do Alentejo. Foi uma casta que, hoje em dia, a CVRA, a Comissão Vinícola Regional do Alentejo, quem certifica os vinhos alentejanos, já dá como uma casta autóctone do Alentejo. Já é uma casta típica alentejana. E aqui no Cartucha Colheita temos a Trincadeira e o Aragonês, 2 castas típicas desde sempre do Alentejo, e o Alicante Bouschet. Mais ou menos em proporções equivalentes, ainda que, como eu expliquei anteriormente, como elas são fermentadas em separado e depois, no final, é que é feito um lote único para engarrafar, de safra para safra, pode haver uma proporção diferente entre o que é a Trincadeira, o Aragonês e o Alicante Bouschet. Nós tentamos que seja sempre muito homogéneo, e aqui estamos a falar de um vinho de qualidade já superior. E o que eu normalmente digo é que não é difícil encontrar no mercado, quer no Alentejo, quer nos vinhos portugueses, um vinho de qualidade equivalente ao Cartucha. Pode-se custar mais, pode-se custar menos, mas de qualidade equivalente ao Cartucha. O que é muito difícil encontrar são 2 coisas. É um vinho que desde 1986, que foi a primeira safra do Cartucha, ano após ano, mantém a sua qualidade, e ainda mais difícil é encontrar um vinho desta qualidade onde são feitas, neste momento estão a ser feitas 400 mil garrafas. Uau. Ou seja, não é um pequeno produtor que faz 20 mil garrafas de um vinho de qualidade. Neste momento são 400 mil garrafas que estão a ser feitas de Cartucha Colheita. Esta safra de 2016 foram 400 mil garrafas. E isto é que é a parte difícil da equação de garantir na qualidade. Porque nós temos todo o processo para fazer 400 mil garrafas como se fosse um vinho de qualidade feito ou para 10 mil garrafas. Só para o Brasil, só para terem uma ideia, só para o Brasil o ano passado foram aproximadamente 150 mil garrafas.
deste cartucho a colheita. Se dissermos que em Portugal, que é o nosso maior mercado, se consome ainda mais do que isso, e ainda temos que exportar para o resto do mundo, este é o segredo do cartucho. Ou seja, é termos esta quantidade toda num vinho desta qualidade, sem nunca termos perdido esta qualidade ano após ano desde 1986. E temos imenso orgulho em dizer que aqui está o melhor, ou se calhar o melhor não é a palavra correta, aqui está a identidade do Alentejo dentro de uma garrafa. E esse vinho, quem está na Europa, fora de Portugal, consegue comprar online e envia? Ou cada país tem que buscar um... Nós na Europa temos distribuidores em todos os países da Europa. Tá bem. É ir ao nosso site, no nosso site tem lá contactos, nos contactos estão lá os nossos distribuidores em toda a Europa. E todos os nossos distribuidores comercializam o cartucho. É a nossa marca mais comercializada, ou seja, toda a gente que trabalha connosco quer ter o cartucho, até porque na relação custo-benefício o cartucho é muito interessante, ainda que não seja um vinho acessível, como eu disse, no Brasil neste momento há sítios já a R$200, R$210, depende de cada estado, mas já se encontra a R$200, R$210. Ainda assim, no custo-benefício, estamos a falar num vinho já de qualidade, num patamar elevado, no custo-benefício é muito interessante. E, portanto, toda a gente que trabalha com a Fundação Eugênio de Almeida, um dos principais pedidos que faz é ter disponibilidade de cartucha, é ter quantidades disponíveis de cartucha. Portanto, na Europa é relativamente fácil os nossos distribuidores terem cartucha disponível. E depois, como a comunidade portuguesa imigrante é relativamente grande e dispersa na Europa, sim, nós, dentro da comunidade imigrante, nós chamamos o mercado da saudade, dentro da comunidade imigrante, é muito fácil encontrar o nosso vinho cartucho e o nosso vinho EA. Portanto, eu diria que sim, na Europa, se procurar um pouco, é bastante fácil e acessível encontrar o cartucho. Legal. Vamos então brindar para degustar o vinho? Isso mesmo. Um brinde, todo mundo tiver aí também, um brinde. É o verdadeiro Alentejo, exatamente. Maravilhoso. Aqui o segredo, nós ontem falávamos de... A fã de tinto, amor. Nós ontem falávamos da estrutura da tapada de chaves e do frescor. Aqui falamos de equilíbrio. Aqui está um vinho em que está tudo no sítio certo. Tem a estrutura, tem todo o aroma e toda a fruta que se encontra num vinho alentejano, sem nunca perder o equilíbrio da frescura. Não tem uma frescura exagerada, como ontem falávamos na tapada de chaves, que era algo característico, mas tem aqui a frescura QB para equilibrar com este exagero de fruta, esta exuberância de fruta que aparece neste vinho. Portanto, que o segredo do cartucho é o equilíbrio. Equilíbrio desde 1986, safra após safra, numa produção que já são de 400 mil garrafas. É este o segredo do cartucho. E é a certeza que, em caso de dúvida, se o consumidor pegar numa garrafa de cartucha, tem a segurança da qualidade do vinho. Sim. Isso é o que mais nos satisfaz, dar essa garantia ao nosso consumidor. Sim. Podem comprar tanto cartucha quanto tapada. Os dois, né? Os 4, nós provamos 2 de cada. Não vão se arrepender. Muito bom esse cartucha. Nossa, fantástico. Os dois, né? Até o que eu falei. Então, agradeço a Fundação que mudou meu conceito do vinho branco, que agora eu gosto. E agora o próximo é o... Agora vai ser o Peramanca, que eu vou tomar o branco, né? O branco, sim. E os azeites? Será que a gente tem tempo de falar? Que vocês também têm 10 minutos. Os sim. Azeites também é dali da região? Também... Sim. É assim, todos os nossos produtos, seja o azeite, os enchidos, o vinho, nós só comercializamos produtos que sejam da Fundação Eugênio de Almeida. Dos terrenos da Fundação Eugênio de Almeida, da propriedade da Fundação Eugênio de Almeida. Todos os nossos azeites são dos olivais da Fundação Eugênio de Almeida e são extraídos no lagar
seja, o azeite extraído das azeitonas da Fundação Engenho de Almeida, no lagar da Cartucha, que está na propriedade da Fundação Engenho de Almeida. Nós temos duas marcas de azeites. Temos o azeite Cartucha, que vendemos em embalagens de 500 ml, de meio litro, que é um azeite muito premium, altamente premium. No Brasil encontramos por R$100 a garrafa, 100, R$110 cada garrafa. Sim. E depois temos o azeite EA, que temos dois formatos. Temos o formato 500 ml e temos um formato de 3 litros, que está disponível em praticamente todo o varejo no Brasil. O formato de 3 litros está por R$80. Depende do estado, lá está. Em Brasília um pouco menos, em São Paulo um pouco mais, mas acho que a média deve estar nos R$80. Mas está um bom Depois, preço. sim, e depois temos a garrafa de 500 ml, que está por R$35, R$36. Mais ou menos esse o preço. E o que é que posso dizer dos azeites? São azeites premium. Nós, por acaso, neste momento, estamos a redesenhar as embalagens para o Brasil e, para ter uma noção, e aqui um pouco um carinho para o mercado brasileiro, onde nós mais vendemos azeite é no mercado brasileiro. Nós vendemos mais azeite no mercado brasileiro do que em Portugal. Uau, sério? Exatamente. Lá está, pela força da marca Cartucha. Nós começámos com os vinhos marca Cartucha, fomos dos primeiros a ir com os vinhos de qualidade para o Brasil, e quando aparecemos lá com os azeites, imediatamente o consumidor associou a qualidade do vinho à qualidade do azeite, e a qualidade do vinho EA à qualidade do azeite EA, e então muito rapidamente se tornou fã também dos azeites. São azeites de qualidade muito elevada, não são azeites de embalador, são azeites de produtor. Há aqui uma grande diferença. Só azeites virgem extra, e, por exemplo, o nosso Cartucha tem uma acidez de 0,1. Portanto, é um azeite muito top. O EA, que é o nosso azeite menos top, digamos assim, tem uma acidez de 0,2. Portanto, podem ver que não deixa de ser muito top de qualquer maneira. E pronto, é algo que também nos agrada muito e temos muito orgulho, mais uma vez, de ter um produto tipicamente alentejano a levar para todos os cantos do mundo e com especial destaque no mercado brasileiro. E vale muito a pena o passeio, quem for na enoteca ou quem for na vinícola, vale muito a pena a degustação dos azeites também. Sim, né? Quer na enoteca, quer no enoturismo, quando fazem a prova dos vinhos, no início é dado um prato de prova de azeite com o pão para provarem quer o azeite EA, quer o azeite Cartucha, e sentirem a diferença. Sentirem a diferença que, por exemplo, no azeite Cartucha se sente um ligeiro trava-pimenta que fica na garganta, e que no azeite EA se nota mais um travo mais de folhas verdes, de folha vegetal. Isso, antes de começar os vinhos, é bastante interessante. É também uma prova sensorial muito, muito, muito interessante. E é uma característica também muito própria, pelo menos em Portugal, dos produtores de vinho também serem produtores de azeite, ou pelo menos terem alguma pequena produção de azeite. Sim. É um país fantástico. Azeite e vinho e pão, e a gente não precisa de mais nada. E tá ótimo. Já fica uma boa refeição. Já tá alimentado, já tá ótimo. Eu acho que tem poucos minutos, não sei se tem alguma pergunta. Não sei, eu não prestei atenção aos textos, mas é possível que haja aí alguma pergunta. Não recordo, não sei se estou passando rápido. É que eu não enxergo tão de longe. Poderia falar também. Normalmente o Scalacelli costuma haver perguntas. Varietal, escala. Varietal e escala eu não enxergo. Coel, é isso? Scalacelli. Isso mesmo. Poderia falar também isso. Do Scalacelli. Pronto, o Scalacelli é um vinho, é um projeto premium que nós temos. A nível de posicionamento de preço, é o vinho abaixo que nós temos do Peramanca, mas que nada tem a ver com o Peramanca nem com o Cartucha. O Scalacelli é um vinho que todos os anos é um monovarietal, só é utilizado uma única casta, e é uma casta que tem uma regra: não pode ser uma casta típica do Alentejo. Como nós temos também nos nossos vinhedos da Fundação,
castas que não são típicas do Alentejo. O que o nosso enólogo faz desde 2005 é, todos os anos, a casta que, na opinião dele, deu o melhor lote, ele faz um vinho que se chama Scalacelli. Normalmente é um vinho de pequena quantidade, 5.000, 6.000 garrafas, não mais do que isso, e todos os anos a safra é de uma casta diferente. Para terem uma ideia, em 2005 foi Touriga Nacional, que é uma casta típica do Douro inferior, do Dão superior. Em 2014 foi Petit Verdot. Em 2000 já tinha havido em 2010 Syrah, houve também em 2012 Cabernet Sauvignon. Ou seja, todos os anos a casta é diferente, o que faz com que o vinho seja completamente diferente ano após ano. Por isso é um vinho que é importante ter o vinho disponível no local onde existe alguém que possa aconselhar o vinho. Porque dizer, olha, eu quero um Scalacelli, a pessoa pode ter gostado muito do 2014, o Petit Verdot, que é um vinho mais vegetal, mais fresco, e depois ir para um Syrah, que é um vinho já completamente diferente. O 2010, com o Syrah, que é um vinho muito mais redondo, muito mais estruturado. E é preciso ter esse cuidado. Agora, de qualquer maneira, o Scalacelli tem sido um projeto que, ano após ano, pela qualidade do vinho e por esta característica de ser diferente, é um vinho que tem ganho uma notoriedade e que tem tido uma procura, uma demanda cada vez superior. E, especialmente os enófilos e os colecionadores, têm tido esta preocupação de ter sempre, safra após safra, terem o Scalacelli de cada ano, porque cada ano é diferente. E isto acontece com os tintos e também com os brancos. E é esta característica, são vinhos de qualidade muito alta, que safra após safra são sempre diferentes. E teve alguma safra que foi a que gostaram mais, que teve, enfim, teve alguma específica assim? Sim, por exemplo, esta última de 2016, que foi 100% Alicante Boucher, ganhou o prémio de uma revista portuguesa de crítica de vinhos como o melhor tinto alentejano. A de 2015, a Touriga Nacional, foi um vinho fantástico. Ontem falámos dos vinhos verdes. O Scalacelli 2015, o branco, foi um alvarinho feito no Alentejo. Portanto, vou dizer aqui uma asneira, um vinho verde feito no Alentejo, que também esgotou no instante, que teve imenso sucesso. Portanto, sim, houve aqui alguns Scalacellis que foram um sucesso. O Scalacelli Cabernet Sauvignon de 2012 foi um sucesso no Brasil, porque o mercado brasileiro, com o Cabernet Sauvignon, que é o típico chileno, é o típico do mercado chileno, houve muito interesse e houve muita procura. E, portanto, sim, há uns Scalacellis que têm mais sucesso do que outros. Sim, era até essa pergunta que eu ia fazer, mas já até respondeu. Sim. O Cabernet Sauvignon teve mesmo essa particularidade. No Brasil, como os chilenos são muito conhecidos pela casta Cabernet Sauvignon, sim. E o vinho mais consumido no mercado brasileiro é o vinho chileno, o Scalacelli e Cabernet Sauvignon teve uma procura acima da média no Brasil do que os outros Scalacelli. Bem. João, nós temos 40 segundos. Você quer fazer mais algum comentário, alguma coisa? Não, quero, acima de tudo, agradecer mais uma vez o carinho do mercado e do consumidor brasileiro pelos nossos vinhos, pela Fundação, e espero continuar a poder retribuir nos próximos anos. Nossa. Com a garantia da qualidade dos vinhos e com a garantia da disponibilidade e do investimento que nós fazemos no mercado brasileiro em retribuição desse carinho que tão bem recebemos sempre que vamos ao mercado. Nós já vai acabar 5 segundos. Nós que agradecemos mais uma vez a você e a Fundação e Brasileiro